E aí, gurizada, beleza? Aqui é o Renan, professor de Geografia e Atualidades, e a gente vai falar hoje do seu Lula no Podpah. Solta a vinheta! De vinheta eu quero que apareça o Lula falando: seu companheiro, companheira, tô aqui no Podpah, companheiro, companheira, Podpah, Podpah. E aparece isso na tela, tá? Não? Não vai aparecer ainda? Então, gurizada, antes de mais nada, lembrá-los para dar o like. Se é a primeira vez que vocês estão aqui, faz o seguinte: dá o like no fim do vídeo e dá dislike porque tu não gostou, entendeu? Mas é importante que haja esse engajamento aí com o vídeo. Na descrição do vídeo são as minhas redes sociais, também formas de vocês apoiarem o canal. A gente tá com a vaquinha aberta ainda, né? Para que a gente consiga comprar o computador pro canal que mais ou menos cresce no Brasil. Não sei se vocês vão conseguir ver ali, ó, pro lado de cá. Ó, aquilo tudo é prova, né? Correção de prova. Por isso que eu estava um pouco por fora aí do rolê. Porque, cara, professor em fim de ano letivo é isso, né? Prova, é digitar nota, essas coisas do gênero. E daí eu estava navegando pelo Twitter e me bombou ali a tag que o Lula vai no Podpah. Até a gravação desse vídeo, o Lula não está no Podpah ainda, enquanto eu gravo isso, né? Mas eu quero aproveitar esse hype para poder falar sobre mídias. Primeiro que o Lula provavelmente no Podpah vai ser... A gente tem, né, mais ou menos uma agenda aí política que a gente pode esperar dele, né? Sérgio Moro agora era sempre o que ele queria. Ele me prendeu, companheiro. Sérgio Moro me prendeu, eu tô errado, eu não sou corrupto. Né? Tem uma série de coisas assim. E também dentro dessa viagem que o Lula faz pelo Brasil agora politicamente, que ele vai falar com um monte de gente, né? Não só o Lula, Ciro, Sérgio Gomes, Sérgio Moro, né? O próprio Bolsonaro, quando ele viaja e tal também, que faz parte isso, né? Na véspera do ano eleitoral, que as pessoas, principalmente se as pessoas querem ser presidente, saiam pra falar, né? Então a gente sabe tudo mais ou menos que o Lula vai falar e também vai fazer sempre aquela busca ao passado, né? No tempo que eu era presidente era assim, no tempo que eu era presidente era assado. Acho que vai ser uma das grandes tentativas do PT, inclusive para 2022, essa busca ao passado de como no passado era melhor e tal. Né? Então a gente tem aí provavelmente isso que vai ser falado no Podpah, dessa busca e dessa defesa de corrupção, que são os dois, na minha opinião, carros-chefes que o Lula vai ter que dar um jeito. Primeiro, mexer com a base eleitoral daquelas pessoas ali que estão meio indecisas, para tipo, olha como na minha época era bom, né? Podemos voltar com isso. Então isso é interessante de observar que talvez ele vá fazer. E segundo é tentar fugir da pecha de corrupto, né? Que isso os adversários vão explorar bastante e espero que o Podpah também toque no assunto, né? Porque, enfim, as pessoas vão tocar nesse assunto aí. E por que que me chama a atenção no Podpah e por que que eu resolvi fazer o vídeo, então? Primeiro pra surfar no hype, né? Mas para além disso, tá? A gente vê o Lula no Podpah, a gente vê o Ciro Games, a gente vê o Bolsonaro, que super sabe usar as mídias, né? As pessoas falam que não, mas ele super sabe usar as mídias. Não sei se necessariamente para dar entrevista, ele dá algumas entrevistas específicas para alguns canais bolsonaristas, assim. A gente tem o Sérgio Moro que vai ter que começar a frequentar esses espaços também. Mas o que eu quero mostrar primeiro é como a gente tem uma fragmentação das mídias. Como assim? Pô, é Podpah, é o Flow, é não sei mais o que, Nando Moura, que às vezes faz entrevistas. A gente começa a ter, então, uma fragmentação das mídias. E por ter essa fragmentação das mídias, isso mostra duas coisas, né? Primeiro, as pessoas falavam quando eu era jovem, a tecnologia vai se popularizar e vai se baratear tanto que daqui a pouco as pessoas vão conseguir fazer aí os seus próprios vídeos, né? Cada um vai poder ser a sua emissora de televisão, né? Falava-se muito isso e a gente vê que cada vez mais sim. A pessoa com um celular aí, qualquer coisa, ela consegue fazer um vídeo, né? E atingir milhares de pessoas e tal. Essa é uma das coisas, então, a fragmentação das mídias que obriga os políticos a frequentarem vários espaços. Parece que aumentou o período de campanha dos políticos porque agora eu tenho muita mídia para frequentar, né? Então a gente primeiro tem essa fragmentação
das mídias, que é uma coisa que eu venho observando faz tempo. Por isso que às vezes acontece aquelas coisas que chega a ser engraçado. O fulaninho vai no Flow, vai no Podpah, vai, sabe? Combina na mesma semana, vai em vários podcasts, tá? Mas o fato da mídia ser fragmentada, será que isso mostra que as grandes emissoras como Globo, Record, elas são fracas? Isso é uma coisa que eu sempre fico me perguntando. Tá, tudo bem, o Flow tem um alcance sinistro, eu tava vendo ali, tem vídeo do Flow, os mais vistos, tem 7 milhões de views e tal. Realmente, são coisas, né, bem sinistras, assim, de pessoas que veem e tal. Mas será que eles ainda conseguem bater nessas grandes emissoras? Isso é uma dúvida que eu fiz. Por que eu acho isso importante? Porque a gente começa a observar cada vez mais esses políticos indo para esses espaços aí e a grande mídia perdendo a chance de falar com essas pessoas, assim, muito porque às vezes não entra na pauta jornalística e tal, às vezes por causa da própria ideologia da emissora, né? Vamos combinar que as emissoras, ela tem ideologia, né, pessoal? Elas também têm um candidatinho que elas apoiam, um candidatinho que elas não gostam, né? Só que mesmo as emissoras, elas passam por um crivo maior, e esse é um ponto importante da gente observar também, do que esses locais de podcast, porque há um mínimo, tá? Há um mínimo, a gente pode discordar e tal, várias coisas, mas não dá para discordar que há um mínimo de apuração da notícia por parte desses grandes veículos, tá? Mesmo que a apuração de notícia é para favorecer o candidato A, o candidato B, mas há uma apuração de notícia, então há um compromisso com a notícia ali que os jornalistas têm, né? Que esses outros espaços acabam não tendo. Então esses outros espaços acabam sendo muito interessantes para os políticos porque eles usam de palanque, eles conseguem transformar, porque não dá para negar. Lula, Bolsonaro, Ciro Gomes, né, o Dória, esses caras eles têm retórica, eles conseguem transformar esse espaço num espaço favorável para eles falarem o que eles quiserem, para quantas pessoas eles quiserem e tal. Por isso que dá muita discussão. O Flow dá espaço para não sei o que. O Forolano não dá espaço para não sei o que. Mas na prática é isso. Os políticos usam disso porque eles conseguem. O que às vezes, dentro de uma emissora maior de televisão, isso não é possível. Porque tem um regramento, tem não sei o que. Principalmente nos debates, tá? Mas voltando aqui para a ideia, será que eles são fracas ou não, a Globo e a Record, né? Eu tava vendo que um ponto de Ibope, né, vale algo que é 716 mil ouvintes. Um ponto de Ibope. Então quando falar tal coisa deu um ponto de Ibope, deu mais de 7 mil, né, 700 mil pessoas ouvintes. Os clássicos ali, Jornal Nacional, Novela das 9 da Globo, passa os 20 pontos, né, passa os 20 pontos. Não chega a 30, mas assim, às vezes dá 24, né, então, a gente tem aí, faz o cálculo, eu ia fazer o cálculo, mas não veio. Mas 20 milhões de pessoas quase vendo, mais até dependendo do dia, né? Dá muitas milhões. 20 milhões de pessoas vendo um programa é gente, né? Eu também observei muito a Record também, eu vou deixar essa matéria linkada aqui para vocês, que aquela novela Gênesis bateu 15 pontos e tal. Então a gente vê que na novela e nos jornais eles dão derrelho ainda nos podcasts. Só que por que eu acredito que essas novas mídias vieram para ficar? Porque é muito caro. É muito caro tu manter um jornal nacional. É muito caro tu fazer novela. E os caras têm que, às vezes, para falar para 30 milhões de pessoas por dia é pouco, perto do custo que tem. Então a gente está vendo cada vez mais uma fragmentação midiática. E por que isso é ruim, na minha opinião? Tem um lado bom, óbvio. Tudo tem dois lados, né? O lado bom e o lado ruim. Óbvio que tem um lado bom e um lado ruim, mas o lado ruim é qual? As pessoas começam a falar pro grupinho delas, para aquele ecossistema delas. E daí, óbvio, né? Quando elas falam só pro ecossistema delas, elas criam valores, signos e coisas estruturadas ali. Por isso que é engraçado, às vezes, quando tu vê uma pessoa de um lado político, enfim, de uma bolha e outra de outra bolha, ambos se acham idiotas, né? Como o fulaninho aqui acredita nisso, 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 do outro acredita nisso, nisso, nisso. Ambos se acham idiotas. Então, esse eu acho um problema da fragmentação da mídia, né?
E por outro lado, como eu falei antes, tu acaba popularizando, e isso é bom, né? A mídia popularizando assim, porque às vezes foge um pouco do rabo preso de grandes corporações, às vezes interesses publicitários que tem por trás e tal, mas cai na mão de pessoas comuns, né? E pessoas comuns erram também, né? Mas só pra gente ter uma ideia como essas novas mídias elas estão vindo mesmo forte, eu tava vendo que o Conversa com o Bial, ele tem 5 pontos de audiência. E 5 pontos de audiência e 3 milhões e pouco. É o que esses podcasts fazem. Né? Pega ali os principais podcasts do país, eles fazem mais do que isso. Né? Então, a televisão ainda tem importância, muita importância no atingir muita gente, mas ela cada vez mais está perdendo essa importância, o que eu acho uma pena, como eu falei antes, por causa da apuração de notícias, falando especificamente de notícia, né? Por causa dessa apuração de notícia aí, e que daí a gente larga na mão de pessoas comuns, e essas pessoas comuns erram e tal, ou são o monarca, né? E voltando aos políticos, eles acabam indo nesses programas justamente porque quem impulsiona, então a gente tem um movimento que é interessante, a mídia tradicional diminuindo, enquanto aumenta essas mídias, essas novas mídias aí, que na verdade estão dentro do YouTube, né? O YouTube como uma grande empresa, e tem várias, né? Mas a gente começa a ter essa diminuição dessas mídias, essas outras mídias aumentando, e os políticos acabam indo para essas novas mídias porque eles fazem palanque, como eu tinha falado antes, e também porque sabe-se que quem impulsiona o mundo virtual hoje é o consumidor desses podcasts. São essas galera mais nova que tem mais. É eles que acabam impulsionando e dando o tom de várias e várias conversas aí na internet, tá? Então é por isso que é interessante para esses políticos irem nesse lugar aí. Tá? Então lembre-se sempre, quando a gente fala de políticos, não existe bonzinho, ruinzinho, malzinho, né? Até existe dentro da ideologia da pessoa, a pessoa acha que fulaninho é bom ou beltraninho é ruim, mas há interesses, esses políticos eles não são boca abertas nesse sentido de perder essas chances, tá bom? Então me escrevam aqui como é que foi o Lula no Podpah, ver se fugiu muito do que eu falei, porque é aquilo, né? Eu não sou corrupto, Sérgio Moro, eu quero pegar o Sérgio Moro no debate. Não vai fugir muito disso. E vamos aguardar, que agora, né, é o festival de políticos indo desses grandes podcasts, tá bom? Era isso. Beijo no cérebro de vocês e de todo mundo. Se você é novo aqui, não esqueça de dar o like, curtir, compartilhar e me dar um abraço quando me ver quando acabar a pandemia, tá bom? Beijo no cérebro e tchau!